Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro desafio Eletroterapistas. Esse projeto que é um projeto que eu desenvolvi com muito carinho, com o apoio do Instituto Imparare e que tem algumas premissas que eu considero fundamentais para o nosso momento contemporâneo, quando consideramos a nossa atuação profissional, quando consideramos a nossa capacidade de manter-nos atualizados, cientificamente embasados, porque eu acredito que com o volume de informações que nós temos hoje, a forma mais eficiente de a gente conseguir manter essa atualização é justamente a gente participando de projetos de colaboração. E é a partir daí que a gente criou o desafio Eletroterapistas. Considerando que a gente vai discutir o artigo que foi proposto para essa semana e trazer, né, como essas informações poderiam nos ser úteis para a clínica, né? Pode ser que vocês se interessem, gostem da forma com que a gente pensou esse projeto e vai indicar para algum colega mais para frente. Então lembrar que para participar é gratuito, é simples, basta que eles entrem, todos os interessados estejam presentes no nosso grupo do Telegram chamado Eletroterapistas. A ideia desse projeto é muito simples, a gente vai todo domingo à noite ou segunda-feira disponibilizar pelo menos um artigo científico na íntegra, recente, sobre eletro, termo ou fototerapia. Para que os profissionais da saúde que participam desse projeto possam então ter o conhecimento do que traz aquele artigo e depois participar do nosso desafio, que nada mais é do que dar a sua opinião, a sua visão sobre aquele artigo e como a gente poderia usar aquelas informações para beneficiar os nossos pacientes na clínica, tá bom? Então, a ideia aqui é, a partir que a gente tenha acesso à ciência e consiga transpor essas informações para o nosso dia a dia clínico. Só que tem uma ideia muito importante também junto a essa, que é o seguinte: como fazer isso? Não apenas com uma avaliação minha, sua ou de alguém específico, mas usando a forma que cada um de nós avaliou esse estudo e a forma com que cada um de nós entende que ele pode ser transposto para nosso dia a dia clínico, tá bom? Então vamos começar para o nosso primeiro dia, o primeiro desafio. O estudo que nós avaliamos, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. O estudo que nós avaliamos era intitulado Comparison of Low-Level Laser Treatment and the Extracorporeal Shockwave Therapy in Subacromial Impingement Syndrome, a Randomized Prospective Clinical Study. Se a gente for fazer uma tradução livre aqui, né, comparação do tratamento de laser de baixo nível, baixa potência, baixa intensidade, enfim, como vocês quiserem, e a terapia por onda de choque extracorpórea na síndrome do impacto subacromial, um estudo clínico prospectivo randomizado. A autora é uma autora turca, Buloglu, que está vinculada à Kafkas University. O artigo ele foi publicado na Lasers in Medical Science, que é uma revista muito tradicional da área da laser terapia, com impacto bastante significativo, um fator de impacto de 2,428, é um fator de impacto respeitável já, né? Então vamos começar primeiro analisando os critérios metodológicos e os riscos de viés desse estudo, né? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que os autores, ou que a autora, ela não informa o local de origem dos pacientes. Ela não fala exatamente de qual serviço esses pacientes foram convidados para participarem do estudo. Mas ela apresenta, sim, os critérios de inclusão, né? Então, participaram desse estudo os indivíduos que tinham de 18 a 65 anos de idade, todos eram voluntários e que apresentavam dor no ombro ao elevar o braço, ao forçar o movimento acima da cabeça e que apresentavam limitação para qualquer atividade, flexão, abdução, rotação interna e externa do ombro, por pelo menos 4 semanas. Tinham que ter um diagnóstico de síndrome de impacto por exame clínico, ausência no tratamento médico, tratamento físico ou cirúrgico nas últimas 4 semanas. E foram excluídos de estudos todos aqueles pacientes que apresentavam trauma agudo no ombro, fratura ou história
cirúrgica, limitação da amplitude de movimento do ombro, déficit neurológico no membro superior, polineuropatia, presença de achados de patologia cervical que podem estar associados à dor no ombro, doença reumatológica inflamatória, tumor, trombose, infecção nos tecidos ou ossos, gravidez, lactação, epilepsia, presença de marca-passo, hemoglobina inferior a 11 gramas por decalitro, contagem de plaquetas inferior a 150 mil por milímetro cúbico, distúrbio de coagulação, doença hematológica, inflamação aguda, distúrbio de sensibilidade do tecido da pele, diabetes, com complicações neuropáticas. Vamos então partir para uma análise de viés metodológico. Eu acho que isso é bastante importante, porque a partir daqui a gente vai começar a entender se a gente pode confiar ou não nos dados que esse estudo traz. Muitas vezes, o estudo traz um resultado maravilhoso para a gente, mas ele está lotado de viés. A gente não consegue confiar. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é com relação ao grupo controle, analisando também muitas das opiniões de vocês, né? Eu senti que isso foi uma coisa que gerou dúvida. Por quê? Nesse estudo, se vocês se lembrarem, existiam dois grupos que eram comparados, né? Um grupo que foi tratado com laser e um grupo de pessoas que foi tratado com terapia por onda de choque extracorpórea. E aí muita gente entendeu que isso era um grupo controle e outras pessoas entenderam que não. No meu entendimento, a gente não pode considerar, né, que esse estudo apresentava um grupo controle. Por quê, pessoal? O grupo controle, via de regra, é aquele grupo que não passa por um tratamento. Ele pode ser um grupo controle sem tratamento nenhum ou um grupo controle com tratamento convencional. A terapia por ondas de choque é um dos recursos para o tratamento de síndrome de impacto, mas não é o tratamento convencional. Então, no meu entendimento, esse estudo não tem grupo controle. E aí já é um grande problema, tá? A gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente. O que mais que é importante a gente avaliar? A distribuição dos grupos ela foi aleatória? Sim, eles relatam lá no estudo, né, que eles foram randomicamente alocados em um ou outro grupo. Essa alocação foi secreta? O que isso significa, pessoal? A forma, né, com que essa alocação aconteceu não era de conhecimento das pessoas. Ele não relata isso em nenhum momento. Ele não fala, por exemplo, que foi algum secretário que indicou para onde ia um ou outro um ou outro paciente, ou que existiam números em pacotes selados, opacos, e que na hora do indivíduo receber o tratamento, ele escolhia um daqueles envelopes, rasgava na hora e aí ele definia qual era o grupo. Não, não tinha nada disso, né? Então, a alocação ela não foi secreta. O baseline era semelhante. O que é isso? Os dados de início dos grupos, comparativamente, eram grupos que eram homogêneos? Sim, eles apresentam os dados de baseline e os grupos eram homogêneos, tanto no que se refere às questões demográficas, como pelo menos a um dos desfechos estudados, né? E o cegamento dos sujeitos, terapeutas e avaliadores aconteceu? Eles não relatam ter havido cegamento e pelo próprio design, né, do estudo, não parece que eles eram cegados, né? Para quem está começando agora aí na ciência, o que significa isso? Estar um sujeito cego significa dizer, né, o sujeito está cego, significa que esse indivíduo ele não sabia de qual grupo ele iria participar. Então ali não relata nada, né, que eles tentaram não deixar com que as pessoas soubessem de que tratamento elas participaram. Se você pegasse duas pessoas do grupo ali e perguntasse, que tratamento você está fazendo? Quem fez laser vai falar, estou fazendo laser. Quem fez onda de choque vai falar, estou fazendo onda de choque. Então eles sabiam qual era o tratamento. A mesma coisa, o terapeuta. Ele também sabia qual era o tratamento. E nesse caso, o terapeuta e o avaliador, pelo que tem de relato no estudo, me parecem ser as mesmas pessoas. Então, se o terapeuta sabia qual era o estudo, os avaliadores também sabiam, né? Uma outra questão que é muito importante é saber se o período de acompanhamento foi completo, né? O que significa? Será que essas pessoas elas foram acompanhadas, né? Pelo menos 85% delas chegaram ao final do estudo? Sim, eles chegaram. Houve a intenção de tratamento, análise por intenção de tratamento. Embora os autores não falem que houve intenção de tratamento, eles deixam claro dentro dos métodos, né, que os indivíduos
que entraram num determinado grupo, permaneceram naquele grupo até o final, tá? Então, é isso que significa a intenção de tratamento, tá certo? Foi feita a comparação intergrupos? Sim, foi feita a comparação intergrupos e havia medidas de precisão e variabilidade. Foram apresentadas dentro dos valores estatísticos, tanto dados de precisão quanto de variabilidade. Isso também foi apresentado, né? Então, veja, é uma pena que esse trabalho, ele não, ao meu ver, né, ele não apresente um grupo controle, porque se ele tivesse apresentado um grupo controle, a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens, aí considerando a escala Pedro como uma escala para avaliar o viés aí dos estudos, né? De 6 em 10 atendidos. Já é um estudo que a gente poderia ter maior confiabilidade. Agora, o problema de não ter um grupo controle complica um pouquinho para a gente levar em consideração os dados desse estudo, né? Mas enfim, vamos seguir em frente. Vamos analisar agora a parte material, né, desse estudo, o que eles fizeram efetivamente. Qual que era o objetivo dos autores? Era comparar a eficácia dos tratamentos com laser e terapia por ondas de choque para pacientes com síndrome de impacto. Para quais desfechos? Dor, que foi avaliado pela escala visual analógica, incapacidade, que foi avaliado pelo SPAD, que é o Shoulder Pain and Disability Index. O que o SPAD faz? Ele avalia dor e incapacidade. A subescala de dor consiste em 5 itens e a subescala de incapacidade consiste em 8 itens, tendo pontuação variando de 0 a 100. Quanto maior o score, pior o estado funcional, né? Eles avaliaram a amplitude de movimento com agoniometria, eles avaliaram a qualidade de vida pelo SF36, eles avaliaram depressão e ansiedade pelo inventório de depressão ou de ansiedade de Beck, eles avaliaram qualidade de sono pelo PSQI, né, que é o Pittsburgh Sleep Quality Index. Muito bem, eu coloquei aqui, né, nesse texto que cada um desses questionários, né, avaliam, como eles avaliam, e não se preocupem em fazer anotações, porque todo esse material aqui vai ficar disponível para vocês. Terminando aqui, eles já viram o PDF e eu distribuo esse PDF lá no grupo para vocês, tá bom? Qual foi o protocolo de laser terapia que eles utilizaram? Então, o protocolo é uma coisa interessante porque, normalmente, quando a gente pega estudos de laser terapia para analisar, é bem comum a gente encontrar falta de dados que nos permitam conhecer qual foi a dosimetria utilizada. Não foi o que aconteceu nesse caso. Aqui os autores colocaram todos os dados que são importantes, que são pertinentes. Então vamos ver, ó. Que tipo de laser foi usado? Foi um laser de diodo de arseneto de galho e alumínio, da marca Ilux. E aqui esse 1064 se refere ao comprimento de onda, 1064 nanômetros. Como ele já está acima de 700 nanômetros, já deixa de ser visível a luz ao olho humano. Então, esse laser aqui é um laser infravermelho, tá? Ele não explica que a potência de pico, que a potência, né? Ele coloca que a potência era de 10 watts, mas ele não explica que era uma potência de pico. Como é que eu cheguei à conclusão que isso aqui é uma potência de pico? Eu até vou deixar aqui com uma pintadinho de amarelo, porque essa aqui é um dado a dizer que a potência de pico ela é inferida por mim, né? Eu vou explicar já já o porquê que eu cheguei nessa conclusão, tá? Eles fizeram 15 sessões durante 3 semanas, com frequência semanal diária. Na verdade, provavelmente são em dias comerciais, né, de segunda a sexta, seriam 5 dias por semana, ao longo de 3 semanas, para a gente chegar no total de 15 sessões. Onde eles aplicaram 5 pontos dolorosos no espaço subacromial. A energia por ponto foi de 7 joules, usaram a técnica pontual, tiveram o cuidado de explicar, né, que a caneta, que o laser ele entrava a 90 graus com a pele, e o tempo de irradiação foi de 1 minuto. Então, vamos lembrar que 1 minuto é igual a 60 segundos, certo? Muito bem. E aí, aqui, ó, também foi um dado que eu inferi. Porque a potência média ele não deu.
como eu disse que eu tinha inferido a potência de pico, ele deve ter inferido também a potência média. Por quê, pessoal? Veja bem, aqui a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante, que é aquela fórmula que a gente usa bastante quando a gente está trabalhando com laser, né? Energia, que é dada em joule, é potência vezes tempo. E veja bem, eles me afirmaram que eles usaram 7 joules. Então, dentro dessa... Só tirar isso aqui, peraí. Dentro dessa fórmula aqui, o que a gente tem? A energia é igual a 7 joules, né? Vou abrir um espacinho aqui. A energia era igual a 7 joules. Legal. A potência que ele cita ali em cima era 7 watts. Só que, pessoal, para trabalhar com laser de baixa potência, e ele fala lá em cima que o laser é de baixa potência, ele teria que ter menos de 500 miliwatts, ou meio watt. Então não poderia ser uma potência média de 10 watts, como ele coloca aqui, né? Então isso já me acende a luzinha e fala, poxa, eu acho que se ele está falando em 10 watts é porque ele vai trabalhar com laser pulsado. Ele não fala que é pulsado, mas certamente o era. E de onde que eu chego nessa conclusão? Porque, olha, se a fórmula é energia potência vezes tempo, então a energia ele fala que foi 7 joules por ponto, né? E o tempo de radiação foi de 60 segundos. Então eu tenho 7 igual a potência vezes 60 segundos. Vou tirar essa marcação em amarelo. Muito bem. Aí, o que a gente tem então? A potência ela é igual a 7 dividido por 60. Ok? De forma que essa potência ela é igual, 7 dividido por 60 dá 0,116. Vamos lembrar, na fórmula que a gente usa aqui, ó, a energia é dada sempre em joule, a potência é dada sempre em watts e o tempo é dado sempre em segundos. Então, aqui foi 7 joules, aqui foi 60 segundos, certo? E a potência, como a gente disse lá em cima, é sempre dada em watts. Então, a potência média desse equipamento era 0,116 watts. Normalmente, como eu disse para vocês, ela é dada em miliwatts, né? Para converter de watts para miliwatts, eu tenho que dividir esse valor por 1000. Então, essa potência ela é igual a 116 miliwatts. Foi daqui que eu inferi qual é a potência média, tá? E, naturalmente, se essa é a nossa potência média, a nossa potência indicada por eles de 10 watts era uma potência de pico. E aqui, assim como eu fiz lá embaixo, eu vou colocar, né, a potência de pico que foi inferida, né? Acabou chegando a essa conclusão. Tudo bem? Maravilha. O que mais que eles colocam? Comprimento de onda, 1064 nanômetros. O tempo por sessão era de 5 minutos. Claro, eles não disseram que eles colocaram em 5 pontos na região subacromial, que cada ponto era 1 minuto. Então, o total do tratamento, 5 minutos. Eles não disseram para a gente que para cada ponto era 7 joules? Se foram 5 pontos, 7 joules em cada ponto, 35 joules por sessão. E aí eles fizeram 15 tratamentos, em cada tratamento tinha 35 joules, eles chegaram a uma oferta de 525 joules como dose acumulada em todas as sessões. Essa informação, sinceramente, pessoal, eu acho ela bastante desnecessária, tá? Mas alguns autores têm trazido essa informação, eu vou deixar ela aqui, mas vou deixar aqui em vermelho porque ela é bastante desnecessária. Agora, para a gente, o que é muito importante? Já vou dar algumas dicas aqui para vocês levarem isso para a clínica de vocês. Né, ó, esse dado aqui, ele é fundamental. Tá? Esse é um dado fundamental para a gente. Porque é saber qual é a quantidade de energia que eu tenho que depositar em cada ponto para o meu paciente. Tá?
A técnica pontual, a gente já sabe que hoje em dia é o que deve se usar, não se usa mais varredura, sempre tem que ter contato, sempre tem que tomar cuidado para que o laser entre a 90 graus, né? Então, esse é um dado importante, esse é um dado bastante importante, e a potência média aqui, vou deixar essa partezinha aqui em verdinho também, já que eu estou marcando tudo em verde como importante, essa potência média, ela é importante. Porque são esses os dados que a gente vai conseguir trazer no nosso aparelho para fazer a clínica. É claro que daí eu posso imitar o número de dias por semana, o número de semanas de tratamento, o tempo total de tratamento, tudo isso é fundamental. Mas eu quero trazer aqui para vocês como é que se a gente quisesse trazer para a clínica a dose que esse indivíduo usou, esses três aqui são fundamentais, e quando a gente sabe que, quando ele fala aqui para a gente que se trata de um laser de 1064 nanômetros, isso também é importante, tá? Porque isso aqui tem relação com o fato de ser um laser infravermelho. E por que isso é importante? Porque no Brasil, normalmente, a gente não trabalha com esse comprimento de onda, né? No Brasil, normalmente, a gente vai acabar, vou abrir aqui uma linhazinha, ó. No Brasil, a gente vai encontrar, né, lasers de 830, 860, 904, 907 nanômetros, tá? Todos esses são infravermelho, tá? Vou colocar aqui que é igual. Por que IR, Cris? Porque normalmente a gente usa em inglês, né? Infrared. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha sido possível aí vocês entenderem, tá? Muito bom. E qual foi o protocolo da terapia por ondas de choque? Eles fizeram apenas 3 sessões. O aparelho que eles usaram foi o ShockMed. Também fizeram na área subacromial, de forma focalizada, 1.500 impulsos numa pressão de 1,5 bar. Tá? Frequência semanal, uma vez por semana, durante 3 semanas, 3 sessões. Foi isso que eles fizeram. E aí, quais foram os resultados? Eu coloquei aqui para vocês a planilhinha que os autores colocaram no estudo, só para que vocês possam comparar, mas eu fiz aqui já um apontamento, né, do resumo dessa tabelinha. Então, com relação à amplitude de movimento, para todos os planos e eixos, flexão, extensão, rotação medial, rotação lateral, abdução, quando analisado intragrupo, ou seja, pré e pós-tratamento, em ambos os grupos houve melhora, tá? Quando eles compararam os dois grupos, a diferença na abdução no final do tratamento foi favorável ao laser. E essa era uma diferença clinicamente relevante, tá? Estou considerando clinicamente relevante aqui uma melhora superior a 20%. Então o laser ele teve uma melhora relevante quando comparado com o momento antes e depois, mas também quando comparado com a terapia por onda de choque, tá bom? Quando eles avaliaram dor e incapacidade, eles trouxeram na mesma planilhinha, na mesma tabela, ó, né, os resultados da escala visual analógica, tá vendo? Ó, VAS aqui, e os resultados do SPAD. Muito bem, vamos lá para o nosso resuminho. Quando comparado intragrupos, também em ambos os grupos houve melhora da dor, quando comparado antes e o depois, né? E a análise intergrupos demonstrou diferenças em todos os itens favoráveis à terapia por ondas de choque. Mas aqui, a diferença do ondas de choque para o laser, ela era uma diferença inferior a 20%. Então, era uma diferença que não era clinicamente relevante. Eu acho que esse dado é muito importante para vocês, né? Vocês devem lembrar sempre de olhar não só se o P foi bom ou se não foi, né? Se o P foi menor que 0,05, mas se o tamanho do efeito ele era importante. É claro que aqui, infelizmente, a gente não tinha mais dados para avaliar, mas olhando, né, as escalas, essa redução de menos de 20% a gente considera uma redução não relevante clinicamente. Depois eles trouxeram os dados sobre depressão, ansiedade e sono, também numa planilha. E o que a gente encontra, né? Os dados
dormitório de depressão e de ansiedade de Beck demonstram, né, que os scores diminuíram significativamente após o tratamento em ambos os grupos. Não foi observada a diferença estatisticamente significante entre os dois grupos. Então, quando você olha intragrupo, ok, né, o antes e depois. Agora, quando compara os dois, não houve diferença. O score de Pittsburgh, que é o que avalia o sono, né, mostrou melhora significativa nos dois grupos também após o tratamento, quando observado intragrupos, antes e depois, né, mas não foi observada a diferença significativa entre os grupos no terceiro mês, né? Aqui determinada, não, aqui não foi observada, desculpem. Com relação à qualidade de vida, que beleza, hein? 2h35 da manhã, os caras passando num funk danado aqui. Com relação à qualidade de vida, né? Houve melhora significativa no score do SF36 em ambos os grupos, exceto no componente mental do grupo de laser no final do tratamento e no grupo terapia por ondas de choque, as melhorias nos scores dos componentes físico e mental no final do tratamento foram maiores do que as que foram vistas no grupo de laser. Bom, todos esses dados que eu estou falando para vocês foi apenas um resumo daquilo que vocês já leram no estudo, né? E eu estou tentando guiá-los aí para uma leitura um pouco mais técnica do artigo científico, né? Eu acho que é importante a gente se acostumar a fazer essa leitura, olhando as questões de viés, fazendo uma análise material, fazendo uma interpretação importante dos resultados, né? De forma que a gente tem que olhar se é clinicamente relevante ou não. Enfim, vamos ver agora o que vocês disseram. Quando a gente perguntou se o laser deveria ser indicado no tratamento dos pacientes com síndrome do impacto, 5% dos respondentes disseram que não. E aí, quais foram os argumentos? Né? Eu achei muito interessante. Olha só, esse estudo não descreve corretamente a dosimetria utilizada. Isso me chamou bastante atenção, porque, diferentemente da opinião desses colegas que escreveram dessa forma, eu entendo que nesse estudo os dados foram bem apresentados. A gente consegue saber exatamente o que foi feito, como foi feito, qual o equipamento, tudo direitinho, tá? Então aqui eu sugiro que tomem cuidado, né? Porque como às vezes a gente não está muito habituado a olhar todas as variáveis do laser, né? Às vezes a gente pode achar que ele não, que o estudo pode não ter dado todos os dados, porque a gente vê alguma coisa ali que nos confunde. Por exemplo, o comprimento de onda de 1064. Pô, não é uma coisa muito convencional para a gente. Uma potência de 10 watts. Pô, fiquei na dúvida ali. Então vai lembrando, olha, ele falou lá no título que era um laser de baixa potência, né? Ele usa lá Low Level Laser Treatment. Ou seja, um tratamento por laser de baixo nível, de baixa potência, de baixa intensidade. Então a potência média tinha que ser menor do que 500 mW. E aí quando ele joga para a gente que ele trabalhou com 7 joules, que ele trabalhou com 60 segundos em cada ponto, aí a gente conseguiu usar a formulinha da energia potência média vezes o tempo e chegar que aquela potência média era de 116 miliwatts. Tá certo? Então, os dados foram bem apresentados, a gente consegue imitar isso na clínica. Então, aqui eu vou colocar ele de verdinho, porque embora algumas pessoas tiveram um pouquinho de dificuldade de observar esses dados, acho que agora com a explicação ficou mais claro para vocês, né? E olha que interessante, houve uma das pessoas que colocou isso aqui. Pela fórmula, potência vezes tempo, ó, vou só tirar esse x daqui. Se a energia foi de 7 joules mesmo, o tempo teria que ser de 0,7 segundos com a potência de 10 miliwatts. Então, o pensamento foi perfeito aqui, ó, exatamente o que a gente comentou. Qual foi o ponto aqui? O ponto aqui foi o seguinte, esqueceu de olhar que potência de 10 miliwatts, ela é uma potência que a gente usa para equipamentos de alta potência. E como ele já no título ele falava que era de baixa, provavelmente isso aqui era uma potência de pico. Vou até colocar aqui, ó, de 10 miliwatts. Então, na verdade, o que faltou? Aqui, faltou lembrar que no título a autora apresenta o recurso como
laser de baixa potência, né? Ela coloca lá, vou colocar aqui, ó, low level laser treatment. Então, dessa forma, né, quando a gente faz o cálculo pela energia potência vezes tempo, a gente chegou à conclusão que a potência média era de 116 miliwatts, que é até uma potência bem parecida com o que a gente tem usado hoje aqui no Brasil, né? Muitos aparelhos brasileiros já trabalham com 100 até 250 miliwatts, né? Não descreveu a frequência utilizada. Aqui eu entendi que as pessoas que colocaram isso estavam se referindo assim, olha, eu entendi que era uma potência de pico, aqueles 10 watts, eu entendi que tinha uma potência média mais baixa, no entanto, o autor não colocou qual que era a frequência de disparo. De fato, essa informação aqui não foi descrita. Então, parabéns aí para quem observou isso, né? Parabéns. Outro aspecto seria a dificuldade na reprodução clínica desse achado, já que trabalho com laser da classe 3B e o laser utilizado no estudo foi o laser de classe 4. Uma excelente observação. Mas o que eu quero chamar a atenção é que este fato aqui, ó, não impede você de replicar as doses. Tá bom? Ele não impede você de replicar as doses. Além de outras limitações do estudo que o próprio autor citou, como a falta do grupo controle, que eu já comentei aqui também, o pequeno número da amostra, realmente o número da amostra não é um número tão significativo, mas lembre que eles fizeram cálculo amostral, hein? Então temos que ficar atento com relação a isso. E uma ausência de uma análise de longo prazo. Realmente eles avaliaram até 3 meses depois do tratamento, poderiam ter feito um follow-up um pouquinho mais estendido, é uma limitação realmente, mas eu acho que não invalida por completo por conta disso aqui, né? E desconheço revisões sistemáticas de qualidade que indicam o uso de laser na síndrome de impacto. Essa informação que apareceu aqui na resposta de alguns de vocês, eu achei sensacional. Eu queria dar os parabéns a vocês por levarem isso em consideração. Por quê? É claro que quando a gente faz prática baseada em evidência, um dos pilares da prática baseada em evidência é a gente se pautar na melhor evidência disponível. Tá certo? Muito bem. No entanto, pessoal, nesse caso aqui, a falta de ter um grupo controle, lembra que eu falei lá em cima? Ele praticamente inviabiliza o estudo. Porque, gente, quando não tem controle, eu não sei se aquela melhora que foi vista nos dois grupos, ela tem relação com a história natural, com o curso natural da doença. Pode ser que aquela melhora de dor, de movimento, etc., ao longo do período de tratamento, daqueles 15 dias e 3 meses depois, quando foi avaliado, ela já melhoraria mesmo se eu não fizesse nada. Ah, Cris, a gente sabe que na prática não funciona assim. Sim, é verdade, a gente sabe. Né? Síndrome de impacto não é uma coisa que vai embora assim tão rapidamente. Não é muito o tipo de prognóstico que a gente tem. Mas a gente está falando de ciência. Precisava ter esse cuidado. E eles não tiveram. E por conta disso, eu acho que algumas pessoas ficaram bastante desconfortáveis e chegaram até dizer que não achavam que esse estudo seria útil para a gente poder trazer para a clínica esses resultados. E eu confesso que, em parte, eu concordo com essa preocupação. Né? E achei muito interessante o pessoal se preocupar. Olha, fui atrás aqui e não encontrei. Mas eu quero dizer para vocês, na verdade existe uma revisão sistemática que fala sobre esse assunto, é uma revisão de 2004, ela é antiga. Né? E eles chegam à conclusão do seguinte, que o laser poderia ser indicado para aqueles casos onde você não utiliza, né, ou não consegue ainda fazer a cinesioterapia. Porque a cinesioterapia é o padrão ouro aí para tratamento, né? Daqueles casos que não são indicados para cirurgia imediatamente no quadro atual ali do paciente. Né? Então, em 2004 eles chegam nessa conclusão. Existe um estudo um pouco mais recente, não tão recente quanto esse que a gente colocou aqui, mas é um estudo, salvo engano, de 2016. Eu vou encaminhar esses estudos para vocês também, tá bom? E que eles já demonstram que sim, o laser associado ao exercício pode trazer um efeito interessante, tá bom? Mas eu gostei muito desse comentário aí. Parabéns a quem se atentou
nesse detalhe, tá? Na dúvida, eu vou buscar alguma outra referência, eu vou buscar uma revisão sistemática que tem um nível de evidência mais alto, tá bom? Talvez só faltou fazer a pergunta pico direitinho para chegar no estudo que eu estou citando, aí, o de 2004 e o estudo de 2016. Mas parabéns por essa atenção aí que demonstrou. Olha que interessante, 20% dos colegas disseram que talvez indicariam. E aí vamos ver os argumentos, né? Ó, veja opções de maior eficácia nos casos da síndrome do impacto, mas dependendo do paciente, suas crenças ou características como cinesiofobia, dor noturna e dados os resultados do artigo, poderia ser um recurso a ser utilizado nesse tratamento, por exemplo. Eu achei muito interessante essa colocação, né? É uma pessoa que está voltada aí para a prática baseada em evidência, porque a prática baseada em evidência ela tem aquele tripézinho que a gente tanto fala. Sim, eu tenho que pensar na melhor evidência disponível? Sim, eu preciso pensar. Mas, além disso, eu preciso levar em consideração as crenças do paciente, assim como a expertise do terapeuta também. Né? São esse tripé. E não tem qual deles é mais importante. Os três são importantes. Então, foi muito interessante, né, colocar que as crenças do paciente tinham que ser levadas em consideração. Isso traz uma informação muito legal para nós discutirmos aqui. Aí surgem alguns comentários, né, do tipo, olha, o efeito anti-inflamatório, analgésico e reparador que o laser tem pode justificar a sua indicação. Aqui a gente está tendo uma visão mais determinística, né, por já sabermos que o laser apresenta essas funções, de estudos prévios que essa pessoa já fez, ela está fazendo uma indicação, os colegas que responderam isso, eles estão fazendo essa indicação de forma determinística, de forma que, por conhecer resultados de controle de inflamação, de diminuição de dor, de efeito reparador do laser em outros protocolos, acabam trazendo, emprestando, né, essas informações para cá. Isso às vezes a gente pode fazer até para justificar um ou outro mecanismo, tá? Não é o ideal, mas ele é válido pensar assim, sem dúvida. Vamos lá. Olha só, outras coisas que surgiram, né? Ó, não seria a minha primeira opção de tratamento, primeiro, pois não se tem um consenso sobre a dosimetria nesses estudos que foram usados. Realmente, eu concordo com você. E a metodologia não é totalmente reprodutível. Aqui eu já discordo um pouquinho. Por tudo que a gente já falou, né? A gente tem as informações ali. Mas olha só que interessante o que foi comentado por essa pessoa. O número maior de sessões do que a maioria dos tratamentos convencionais. Por que ela falou isso? Porque essa pessoa está fazendo 5 sessões por semana, durante 3 semanas. Provavelmente esse foi o pensamento, né? Dificilmente o meu paciente vai estar na minha clínica todos esses dias, né? Acho que nesse sentido que ela falou que era difícil de reproduzir. Né? Se foi por isso, aí eu tiro a linha vermelha daqui, tá bom? Sugiro comparação com quais recursos apresentariam melhor resultado em menor quantidade de sessões, além da comparação com grupos que associam cinesioterapia, pois a prática clínica é a maioria dos tratamentos. Perfeita essa ideia. Né? De fato, a gente sabe que a cinesioterapia vai ser o carro-chefe da fisioterapia aqui. Então, a gente poderia ter um grupo que fizesse a cinesioterapia e um grupo que fizesse a cinesioterapia mais laser e um outro grupo que fizesse a cinesioterapia mais ondas de choque, por exemplo. Seria o adequado. Né? Agora, essas pessoas que disseram que talvez levariam, se levassem, quais são as doses que eles sugeririam? Ó, nós tivemos aqui 3 opções diferentes. O laser infravermelho, com 4 joules por centímetro quadrado. Já vou chamar a atenção disso aqui. Tá? Opção 2, também o infravermelho, 860 nanômetros, está acima de 700, a gente já não enxerga. Energia por ponto de 4 joules por ponto, numa frequência semanal de 3 vezes por semana, ou de acordo com a situação clínica do paciente, se é agudo, subagudo ou crônico. Eu não recebi aqui maiores informações do porquê isso aqui foi dito. Agora eu quero chamar a atenção aqui. Porque olha que interessante, aqui talvez a pessoa tenha indicado esse comprimento de onda por ser o laser com o qual ela trabalha. Então, ok, acho que foi uma transposição interessante. Agora, a energia por ponto e a frequência semanal, 3 vezes por semana, eu não entendi muito bem. Porque nesse estudo a gente mostra que tem um resultado interessante, mas com 7 joules por ponto, numa frequência semanal de 5 vezes por semana. Né? Então, como eu não tenho maiores explicações, a gente não está fazendo uma aula ao vivo, onde eu possa chamar essa pessoa para ela explicar o que ela pensou,
eu vou fazer aqui qual foi o meu raciocínio, né? Talvez essa pessoa esteja se pautando em outros estudos, ou até mesmo na indicação da Associação Mundial de Laser Terapia, né? E falando da frequência semanal por ser uma frequência que é a mais convencionalmente vista, né? Ou pelo menos mais convencionalmente aceita para fisioterapia. Mais do que isso, muitas vezes, para um paciente comum, que não é um atleta profissional, que não está direto com você, talvez de fato ele não consiga ir 5 vezes por semana, né? Então ela está tentando mimetizar aí a situação clínica de mercado. Mas lembra que ciência traz os dados para a gente tem que tentar pelo menos propor aquilo que seria o correto para o paciente, tá, pessoal? Eu até ficaria mais contente se tivesse escrito mais aqui, de repente falar assim, olha, considerando que 5 vezes por semana seria o que eu indicaria, mas eu acho difícil, eu ia pedir para o paciente ao menos vir 3 vezes por semana e faria essa mesma reavaliação depois de 3 semanas para ver se os resultados que eu estou obtendo foram os mesmos dos estudos, né? Talvez fosse uma saída. Uma terceira opção que indicaram o laser 630, por quê? Porque eu considero que o 904 atinge tecidos muito profundos. Lembrem, por favor, que o comprimento de onda ele tem uma relação direta com a capacidade de penetração. E nesse estudo foi usado um laser de 1064 nanômetros, que é maior do que o 904. E ainda assim atingiu resultados dentro do protocolo, resultados que parecem interessantes. Então não teria problema de usar o 904. Um segundo ponto importante aqui é o seguinte, lembrem que a capacidade de penetração do laser ela é muito pequena, a gente está ali em coisa de... O laser 904, que ele é mais profundo do que o 630, a gente está falando em meio centímetro, 5 milímetros, tá bom? Ele acaba tendo efeitos mais profundos por conta de teorias que dizem de uma possível comunicação entre as células e que aquela energia recebida pelas células mais superficiais acaba modificando todo o funcionamento biológico da célula e de alguma maneira isso vai sendo passado para as células mais à frente, mais profundas, gerando resultados interessantes, tá bom? Então aqui, de fato, pelo que a gente tem, né, pela ciência a gente teria que indicar o 904, tá bom? Então aqui eu vou deixar no vermelhinho também. Quando a gente questionou sobre a metodologia do estudo, né, nós tivemos algumas opiniões diferentes também por esse grupo de pessoas que disseram que talvez utilizariam o laser, né? Então eles colocam aqui, ó, a primeira opinião, o primeiro grupo, né, que pensou igual. Ó. Os grupos foram homogêneos, bem randomizados, explicou os parâmetros, ela, né, que é a autora, explicou os parâmetros utilizados e a forma de aplicação. O grupo controle foi de outra intervenção, nesse caso eu fiquei na dúvida em relação aos efeitos. Perfeito, né? E essa dúvida aqui eu acho que eu já tirei aí para vocês, né, acima. E um segundo grupo de pessoas disse o seguinte, ó, as informações deveriam estar mais claras quanto aos parâmetros do laser. Eu acho que tudo que eu expliquei acima já mostra que a gente não precisa se preocupar com isso, que nesse estudo essas informações foram legais, ok? Ter uma tabela com as informações seria o ideal. Concordo que se tivesse uma tabela ficaria mais fácil para a gente ver, mas isso está no texto, tá bom? Ela fala desde a marca do equipamento, a imagem da forma de aplicação, a demonstração dos pontos de aplicação. Lembra que aqui ela falou que ela fez 5 pontos. Normalmente, pessoal, a gente faz com 1 centímetro de distância. E ela fala que era uma região subacromial. Então dá para a gente ter ideia também de onde colocou. Mas eu concordo que poderia ter uma foto esquemática representando, ficaria mais bem feitinho. Se fosse um estudo meu, eu certamente faria isso. Né? Não tem grupo controle, muito bem observado, e falta esclarecimento sobre o cegamento do estudo, muito bem observado. Na verdade, eu nem sei se falta esclarecimentos, porque da forma com que eles narram os fatos, ele não fala que foi cego ou não foi cego, né? De forma direta, objetiva, clara. Mas da forma com que foi narrado, como foi feito, fica claro que não houve cegamento de nenhuma das partes, nem dos sujeitos, nem dos terapeutas e nem dos avaliadores. Tá? E ainda assim, se indicassem, buscariam que tipo de benefício? Analgesia, controle inflamatório, reparação tecidual, que eu acho que está perfeito, concordo plenamente com essa opinião. E aí, algumas pessoas colocaram como se houvessem possíveis calcificações, indicariam para tentar tratar essas calcificações. E aqui, pessoal, acho que tem que ficar claro o seguinte, o laser não tem aí bons resultados, né, para calcificações de tendão, tá bom? Se essas pessoas tinham, quando questionadas, tinham dificuldade para utilizar o laser, aqui coloca que sim,
algumas delas, né? Dificuldade em ter um raciocínio clínico com relação à determinação da dosagem para determinado objetivo. Eu concordo, mas eu acho que o que eu expliquei um pouquinho mais cedo vai começar a ajudar vocês em outros desafios. A gente vai passar também a olhar com mais facilidade para isso, né? A dificuldade sempre de todo mundo é dosimetria, mas fiquem tranquilos, a gente vai rever isso tantas vezes e eu acho que com a explicação que eu já dei em cima já ajuda bastante também para o caso em pauta. E aí, aquele grupo que é o grupo maior, 75% dos respondentes, é um número grande de pessoas, né, disseram que sim, que acham que dá para a gente trazer para a prática clínica com base nesse estudo. E foram os argumentos, né? Disseram que os efeitos terapêuticos da laser terapia justificam a escolha do recurso, de novo, é um pensamento mais determinístico, né? Ó, aparece aqui de novo, devido ao efeito anti-inflamatório, analgésico, cicatrizante. Além dos resultados positivos desse estudo, acredito que o laser seja uma boa opção de tratamento. Entretanto, utilizaria associado a exercícios ativos e correções biomecânicas se necessário. Olha, sinceramente, eu acho isso aqui bastante plausível, bastante coerente, bastante interessante. Não só por conta desse estudo especificamente, mas pelos outros que eu já citei para vocês também. Tá? Outras coisas que surgiram relacionadas ao estímulo da produção de colágeno. Olha que interessante, tem algum dos colegas que trabalha com acupuntura e aí ele estava explicando, sob a ótica da acupuntura, aplicaria o laser em pontos meridianos que passam pelo local, desobstruindo e harmonizando os canais, reduzindo assim a dor e a inflamação. Eu não sou acupunturista, né, mas tenho certeza que essa é uma opinião bastante interessante, embora não seja o que foi avaliado nesse estudo, a pergunta era uma pergunta mais aberta e é muito legal a gente ver, né, como já se pensou aí em outras possibilidades. E por que algumas pessoas justificaram que sim, porque foi visto aí que teve um aumento da amplitude do movimento, consideram esse desfecho um desfecho importante para a clínica. Para essas pessoas que trariam então o laser para a clínica, nós temos algumas opções de dose aqui. Ó. Então a primeira opção foi o comprimento de onda de 780 nanômetros, que eu acho que está ok. Também o laser infravermelho, ele é semelhante a esse laser de 1024 que foi usado. Energia por ponto de 1,5 joules. Por quê? De onde saiu esse valor? Está muito fora daquilo que está aqui no estudo. A mesma coisa, a frequência semanal de 1 a 2 vezes por semana. Não vou voltar aqui nessas explicações porque eu já expliquei caso semelhante acima. Tá? Indicaria 3 vezes por semana. Então, de novo, se a ideia aqui é pensar numa frequência máxima que seria aceita pelos pacientes, ok, não vou discutir isso também. Tá? Mas, de qualquer forma, caberia uma explicação um pouco melhor aqui. E essa dose também diferente do que está lá, e de novo aparece o tal do joules por centímetro quadrado, eu vou explicar isso já já, tá? Uma terceira opção, ó, trabalhar com infravermelho, perfeito, equipamento de potência de 100 mW, acredito que foi colocado isso aqui porque é uma das frequências mais comumente encontradas nos equipamentos nacionais, beleza, de 4 a 6 joules, ó, tá um pouco abaixo aí do que o estudo preconiza, né? Então aqui eu vou deixar aqui em amarelinho para chamar uma atenção. 2 a 3 vezes por semana, a mesma coisa, né? Se tivesse uma explicação do porquê, eu acho que ok, mas sem nenhuma explicação, acho que a gente poderia, num primeiro momento, supor ao paciente que venha 5 vezes por semana, né? A opção 4, então, primeira escolha seria seguir a recomendação da UALT, que é a Associação Mundial de Laser, que eu citei agora há pouquinho, mas como faz 10 anos já que essa dose não está atualizada, eu seguiria do artigo. Olha que legal, esse pensamento aqui foi muito interessante, né? Eu gostei bastante desse argumento aqui, queria dar os parabéns às pessoas que escreveram dessa forma. Está bem detalhado, pensando em 5 pontos dolorosos. O 0904 já buscou o comprimento mais comumente encontrado no Brasil e mais próximo do artigo. 7 joules por ponto, em média 5 vezes por semana. Perfeito, essa daqui seria o mesmo pensamento que eu sugeriria. Isso aqui está bastante em consonância com aquilo que eu, se tivesse esse problema real na clínica, também faria, né? Aí tem algumas pessoas que fizeram algumas observações. Olha, meu aparelho da DMC é o DMC Therapy. Eu usaria acima de 6 ou 9 joules. Olha que legal esse aqui. Por quê? Porque esse aparelho ele vem lá 1, 2, 3, até 6 joules, daí ele pula para 9, ele não tem o 7, né? Então foi muito interessante essa colocação. Embora
Aqui eu quero fazer um comentário, tá bom? Neste caso, vou colocar aqui, ó, nesse caso do DMC Therapy, quero chamar a atenção para uma coisa. Esse equipamento, a potência média, ele é de 100 mW, tá? Então, o que isso significa, pessoal? Para cada 10 segundos de utilização desse equipamento, eu libero 1 joule de energia. Então, qual que seria a estratégia para imitar a dose do estudo em pauta com usando o DMC Therapy? Você pode indicar a dose em 9 joules e interromper a emissão do pulso, a emissão da irradiação, perdão, a emissão da irradiação, quando a terapia completar 70 segundos em cada ponto. Por quê? Vamos lá, ó. Energia não é igual a potência vezes o tempo? Então veja, se a minha energia que eu quero trabalhar, que foi dada pelo estudo, era de 7 joules, e a potência do meu equipamento é 100 mW, agora cuidado, hein? Lembra que a potência aqui é em watts, tá? Então se é 100 mW é 0,1 watts. Qual que tem que ser o meu tempo de tratamento? O meu tempo de tratamento, ele vai ser igual a 7 dividido por 0,1, de forma que o meu tempo de tratamento é igual a 70 segundos. Tá? Então, se você quiser fazer exatamente a mesma coisa que foi feito de dose nesse estudo com relação à energia, é só fazer exatamente o que eu estou sugerindo aqui. Tá bom? A dose sugerida no estudo foi de 7 joules por ponto, foi utilizado 5 pontos todos os dias da semana. Comprimento de onda de 1024 nanômetros. E aí a pessoa colocou, costumo seguir as recomendações da UALT, parabéns por essa... É o que tem, né? É antigo, mas é o que tem, muitas vezes. E aí usaria o comprimento de onda 860 nanômetros, 2 a 3 pontos com 8 joules. Tá? Eu acho que aqui é muito próximo do 7, eu manteria nesse estudo que é mais recente, por conta do que a colega disse acima ali, né? Alguns colegas disseram acima, as doses da UALT ainda estão bastante antiquadas já, né? Surgiram já alguns estudos depois. E aqui, já que é para mudar os pontos, então não usa 2 ou 3, né? Você poderia, eu até poderia entender se alguém chegasse para mim e falasse assim, ó, eu vou fazer de 1 em 1 centímetro e vou cobrir a área que está doendo. E aí, se isso vai dar 3 pontos, 5 pontos, 10 pontos, dane-se, eu não estou preocupado. Né? Então, ou a gente seguiria o protocolo do estudo, ou então a gente poderia usar esse critério. Olha, dado que toda vez que vai fazer o laser tem que ser pontual, que tem que estar 90 graus, e que tem que ter 1 centímetro de distância entre um ponto e outro, então o que eu quero fazer, o que eu faria era cobrir a área dolorosa, né, na região subacromial, e ia ver quantos pontos fossem necessários para cobrir aquela região. Tá? Então aqui eu vou deixar essa pequena observação. Tá? Vou colocar aqui embaixo. Tá? Se é para contestar o protocolo do estudo, sugiro utilizar a norma básica de aplicação, ou seja, usar a técnica pontual com pontos equidistantes de 1 centímetro, cobrindo
toda a área a ser tratada. Então, dessa forma, não será necessário indicar exatamente o número de pontos a ser feita a irradiação. Porque para cada paciente, dependendo da área a ser tratada, pode haver alguma modificação no número de pontos irradiados. Beleza? Então aqui acho que ficou claro, né, para vocês por que eu estou escrevendo tudo isso. Certo? E aí sobre a metodologia, algumas pessoas fizeram comentários muito interessantes, olha só. A diferença do número de sessões de laser terapia e da terapia por onda de choque pode gerar certa dúvida sobre a utilização fidedigna do protocolo. Eu concordo, mas é que, via de regra, pessoal, a onda de choque ela é muito mais agressiva, né? Então, por isso que não daria para fazer igual, tá? Dose utilizada de 7 joules não foi joule por centímetro quadrado. De novo, vou explicar isso aqui ainda já aqui para vocês, tá? Não foi joule por centímetro quadrado, foi 7 joules por ponto, tá? Isso tem diferença. 5 dias seguidos durante 3 semanas, em comparação a outros protocolos de estudo citados no artigo e aos normalmente sugeridos, parece uma dosagem elevada. Eu não sei se a gente pode dizer isso, porque foi essa que foi usada e deu resultado, né? Pelo menos dentro do que os autores trouxeram aqui. A gente pode discutir se metodologicamente é adequado ou não, mas dentro do protocolo foi isso. Descrição em detalhes associada ao número de escalas e critérios de avaliação, eu também gostei, parecem seguros, mas não cita registro no Clinical Trials, o que vai para a segurança da nossa prática clínica, isso não é tão relevante, né? Ou se utilizou o consorte, com certeza eles não utilizaram, né? Porque o consorte, que é a consolidação do padrão para relato de ensaios, ele traz algumas métricas que no estudo aí, pelo menos não apareceram assim de forma tão evidente. Não foram observados efeitos colaterais do tratamento, verdade, como normalmente o é para laser, né? Então isso é interessante. O estudo demonstrou que se tem efeitos benéficos para o paciente, porém acredito que é um protocolo que ainda deve ser estudado por conta das suas limitações mencionadas no estudo. É o primeiro estudo sobre esse assunto, na verdade não é o primeiro, tá? A gente já tem outros, os autores até falam isso, mas não é, né? E não tem acompanhamento a longo prazo, muito bem. Não tem grupo controle, excelente, achei que a idade tem uma variação grande, verdade, varia um pouco a idade mesmo. A autora apresenta de forma clara os parâmetros utilizados terapêutica, perfeito, isso aí, o que nos permite tentar replicar o protocolo utilizado, muito bom. Quais benefícios essa turma buscaria? Analgesia, controle inflamatório, reparação tecidual. De novo, aparecem calcificações, chama atenção, isso não é uma indicação para o laser, tá bom? E aí, teve uma pessoa que colocou bem bonitinho, ó. Pela neovascularização, alívio da dor, melhora da ADM, melhora da qualidade de vida, melhora do sono, vigília, melhor desempenho funcional, melhora da autoestima. A autoestima aqui que eu não entendi muito bem, né? Talvez ela esteja colocando a autoestima por conta da melhora da ansiedade e depressão, não sei. Mas acho que aqui a gente foi um pouquinho além, tá? A neovascularização, com relação a esse estudo, ela foi um pouquinho além também. Eles não falam isso, eles não avaliaram isso, né? Mas certamente ela trouxe aí informações de estudos anteriores. E dificuldade para utilizar o laser. Tem dificuldade para utilizar? Aí surgiram algumas. Dúvidas com relação à dosimetria, que é sempre o que aparece mesmo, né? Quando não há evidências claras dos estudos, ou seja, falta de alguma informação, como por exemplo a dose de tratamento, toda hora aparece isso daqui, tá vendo? Ó. E aqui acho que é algum colega que está fazendo o curso de formação avançada em laser e LED, que eu tenho ministrado com os professores Richard Lebano, que é o professor de eletroterapia de São Carlos, e com Alexandre Cavalieri Gomes, que é sócio fundador da Sonaf e hoje mora e trabalha em Portugal, né? Tenho dúvidas quanto à última aula, quando o professor Nivaldo disse que há uma melhor aplicação maior. E no caso do joelho, por exemplo, eu tenho aplicado como o professor Alex disse, em doses menores e já tenho progressos. Bom, então vamos colocar aqui. O que o Nivaldo disse ali é que você tem um tempo mínimo para você trabalhar, né? E que parece que quanto maior esse tempo, um pouco melhor. Porque de fato, se você usa uma dose muito baixa, de repente você fica 10, 20 segundos só em cima daquela terapia,
pode não ser suficiente, porque a distribuição dessa dose por todo o volume de tecido pode não ser suficiente, é mais nesse sentido, tá? Depois, se você não ficou com dúvida, como você é aluno do curso, você está com a gente você tem aí o nosso WhatsApp, é só escrever lá que eu te respondo melhor, caso não tenha sanado essa dúvida, tá? E também tenho dúvidas quanto ao ILIB e potência dos LEDs. Ok, isso quem sabe num próximo momento a gente discute um pouco aqui também, tá bom? Tiveram dificuldade para transpor as informações do estudo analisado para a proposta clínica? Aí alguns colegas colocaram que não tem experiência clínica, porém imaginam que fosse inviável esse protocolo que o paciente precisa comparecer na clínica por 5 dias. Então lembra daquilo, né? Isso é o que a ciência pede. Se o seu paciente não pode, você vai fazer ali 3 vezes por semana e você reavalia para ver se está dando resultado ou não, tá bom? Ah, tem um pouquinho sim, os equipamentos são diferentes do que eu costumo utilizar, mas veja, conforme eu acabei de apresentar aqui para vocês, o fato de serem equipamentos diferentes, eu preciso lembrar como é que eu penso na dosimetria, tá bom, pessoal? Não fiquem se apegando à marca, nome de equipamento, nada disso. Laser é laser. Laser é luz, que tem feixe colimado, que tem coerência temporal, coerência espacial, comprimento de onda específico. Para tudo, o que vai mudar é o layout do aparelho, isso é o de menos, tá bom? Interpretar a dose, eu acho que conforme a gente for avançando aqui com essas discussões, a gente vai ter uma facilidade maior de compreender tudo isso, né? E aí vieram alguns elogios aqui que eu agradeço, né? Vocês são incríveis, cada vez mais vontade de estudar, que legal, fico muito feliz, é esse o objetivo, né? E gratidão por essa oportunidade, sou eu quem agradece a vocês por essa oportunidade, né? Muito obrigado. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês explicando melhor essas questões do Joule por centímetro quadrado, tá? Como ficou muito longa essa explicação de hoje, eu vou encerrar por aqui, mas vou deixar esse gostinho de quero mais e na próxima ocasião, se for rápido ou se eu ver que não vai entrar um estudo de laser em breve, eu faço um bônus aqui só para falar um pouquinho dessa questão da energia, densidade de energia, potência, densidade de potência. Combinado? Pessoal, espero que tenha sanado todas as dúvidas de vocês, espero que vocês possam levar isso para a clínica, testar nos seus pacientes, avaliar e tragam aqui também as considerações de vocês, tá bom? Por favor, deixa comentário aqui embaixo do vídeo para eu saber se vocês gostaram, se não gostaram, se foi útil, se não foi. E se foi útil, por favor, compartilha com os colegas, chame a galera para comparecer a esse projeto. Tenho certeza que esse foi só o primeiro dos desafios. A gente vai fazer um desse por semana, então vai ser muito legal. Tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Desejo a vocês aí um ótimo final de semana, tá bom? Abraço!